Bom dia, tudo bem, pessoal? Hoje estou aqui como professora, todo mundo já me conhece, né? Então, essa disciplina é eu que vou trabalhar com vocês. Então, essa disciplina, o nome dela é Trabalho em Equipe. Ela é uma disciplina com 10 horas aula, então nós vamos ter 5 encontros aqui agora, novembro e dezembro, tá? 3 encontros agora no mês de dezembro e mais 2 em dezembro. E depois disso, vocês estarão de recesso. Então, a gente tem mais aí 5 encontros para vocês terem um descansinho. Tá? Então, nessa disciplina, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da importância do trabalho em equipe dentro das empresas, né? O que é a diferença entre grupo, entre equipe. Só que antes de falar propriamente do trabalho em equipe, nós vamos ver um pouquinho das diferenças individuais, né? Não adianta nada a gente entrar direto falando em trabalho em equipe se a gente não entender um pouquinho o comportamento individual, né, de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, nós vamos ver, vamos dar uma analisada aqui primeiro o quanto o ser humano é complexo, né? E o quanto cada pessoa ela tem uma personalidade, né? Então, dentro de uma equipe, eu tenho várias pessoas que compõem essa equipe. Cada uma delas vai ter um perfil, vai ter uma personalidade, né? Vai ter o seu jeitinho ali, né? O seu temperamento, né? Então, vocês têm que pensar assim, como que vocês escreveriam, por exemplo, né? Um colega de trabalho aí. Então, a gente vai ver um pouquinho que o indivíduo, né? Nós somos um ser complexo, muito complexo, né? Por sinal, e isso é definido aí pela natureza de cada um, pelas características pessoais, necessidades, né, gente? Potencialidades. Então, as qualidades de cada um, né? Qualidades, defeitos, características físicas mesmo, genéticas, né? Então, tudo isso interfere no nosso comportamento, né? Interfere aí nas características individuais de cada um. E durante o tempo, né? Durante a nossa vida aí, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, né? Profissionalmente. Então, a mesma pessoa ao longo da sua vida, né? Conforme aí cada faixa de idade, né? Cada fase que ela vai vivenciando ao longo da sua vida, ela vai adquirindo novas experiências, novos conhecimentos, aprendizado, maturidade, e tudo isso vai mudando e vai moldando o seu comportamento ao longo da vida. Então, um comportamento que nós tínhamos lá, né, quando a gente tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, a cada etapa da nossa vida nós vamos amadurecendo e vai mudando um pouco a nossa personalidade, né, nosso comportamento, porque a gente vai aprendendo com a vida, né? Nós vamos adquirindo aí novas experiências e vamos amadurecendo aí com o tempo. Então, todas essas experiências que nós vamos adquirindo ao longo da vida, elas fazem também com que a gente se desenvolva, né, de uma forma diferente. Então, cada um às vezes vai lidar de uma forma diferente, né, com o aprendizado, com o conhecimento, com as experiências, né, com as dificuldades que a vida traz. Então, aqui eu queria que só vocês pensassem um pouquinho, né? Será que você é a mesma pessoa que você era ontem? Cada dia da nossa vida, né? Cada evento que acontece na nossa vida, cada dia de trabalho, a cada aula, tudo isso vai fazendo o quê? Com que a gente vá adquirindo novos conhecimentos, com que a gente vá aprendendo. Então, cada dia, acho que não passa um dia na nossa vida que a gente não aprenda algo novo, né? Que não aconteça alguma coisa que às vezes mude, né? Uma forma de pensar. Então, nós nunca vamos ser aquela mesma pessoa que nós fomos ontem, né? O ser humano, ele está em constante evolução aí durante a sua vida. Então, a gente vai ver um pouquinho o que significa essas diferenças individuais. Então, a gente vai ver um pouquinho da teoria da personalidade do Wozniak, que ele fala aí que cada ser humano tem as suas características, né? Tem o seu modo de ser. E, segundo essa teoria dele, algumas dessas características a gente vai manter estável ao longo da vida. Então, é muito difícil, por exemplo, quando a gente fala em temperamento, né? Aquela pessoa que às vezes é mais tímida, mais reservada, aquela pessoa que é extrovertida.
dificilmente ela vai mudar essas características ao longo da vida. Então, algumas das nossas características nós vamos manter, elas vão ser estáveis aí durante ao longo, né, todo o nosso tempo aí de vida. Então, ele explica aí, né, que o sistema nervoso, ele é um fator aí determinante para a configuração, né, dessas características individuais, né? Então, ela está muito relacionada com a genética, né, a fisiologia de cada indivíduo. Então, tudo aquilo que a gente herda, né, aí de família, questão mesmo de genes, né, toda a parte genética e constituição fisiológica, tudo isso vai fazendo com que cada pessoa tenha a sua marquinha ali, né, tenha as suas características, as suas diferenças individuais. Por que eu estou falando isso primeiro, gente? Porque aí quando a gente vai para a equipe, nós vamos ter o quê? Ali 10, 15 pessoas às vezes dentro de uma equipe, cada uma delas com a sua característica individual, cada uma delas com o seu temperamento, né, com a sua personalidade. E tem que fazer com que isso dê certo, né? Principalmente no ambiente de trabalho, né? A gente tem que trabalhar em equipe de forma harmoniosa, né? Tentando alcançar ali um objetivo comum. Então, ele divide essa teoria, gente, em 3 dimensões, né? 3 aspectos aí da personalidade. São aquelas pessoas que têm ali no primeiro as características aí, o extrovertido versus o introvertido, né? Então, eu tenho uma pessoa que é aquela pessoa que aquela pessoa que chega em todo lugar, né? E ela é expansiva, ela fala com todo mundo, e aquela pessoa mais introvertida, que é mais reservada. Então, nessa dimensão, estão presentes aí traços como vitalidade, impulsividade, sociabilidade, né? Aquela pessoa que socializa bem em qualquer ambiente, a pessoa dinâmica, né? Que às vezes tem características voltadas também para a liderança, né? Dominância, pessoas que gostam aí de descobrir coisas novas, explorar, né? Na segunda dimensão, a gente tem o neuroticismo versus emoção. Então, quem tem esses traços são aquelas pessoas que são mais tímidas, mais irracionais, emotivas. Aqui envolve muito a questão emocional, né? Pessoas que podem ter tendência a baixa autoestima, ansiedade, a culpa, né? Mas são mais instáveis emocionalmente. E na terceira dimensão, o psicoticismo, que compreende características aí, né, são aquelas pessoas mais agressivas, mais frias, até tem traços aí de crueldade, né? A gente pensa aquelas pessoas egocêntricas, né, que assim tudo gira ao redor delas, né, egoístas, frias, são pessoas que têm dificuldade de ter características aí de empatia, né? A gente de gerar empatia, né? Aquela capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, são pessoas mais frias. Então, ele traz essas 3 dimensões. Aí, eu acredito que conforme eu fui falando aí, você já deve ir se identificando também onde vocês se encaixam melhor em cada uma delas, né? E uma coisa que é muito importante quando a gente analisa essas questões da personalidade é nós termos essa capacidade de analisar onde nós nos encaixamos. Nós temos que ter a capacidade da autopercepção, e isso é muito difícil. É muito difícil a gente se autoavaliar. É muito comum você apontar o defeito do outro, você criticar o outro, né? Seja um colega, seja dentro da família, seja num grupo de amigos, mas você fazer uma autoanálise. E, né, sempre que às vezes acontece alguma coisa errada, a culpa é do outro. E dificilmente as pessoas param e analisam, né, até onde que foi responsabilidade minha. Então, gente, quando a gente trabalha em equipe, a gente tem que fazer muito essa autoavaliação, né? Que é você ter a capacidade de fazer uma autoanálise, né? De você conseguir enxergar como você é. Né? Qual que é a sua imagem, né? Às vezes nós, se a gente for falar, né, das nossas características, você só vai falar coisa boa, mas todos nós temos defeitos e qualidades. O mais difícil é a pessoa enxergar esses defeitos e ser capaz de mudar, ser capaz de ir, né, atrás daquilo ali que ela vê que é um ponto fraco, que ela precisa melhorar. Então, é isso que a gente tem que fazer, é mais ou menos o que está na imagem, então, é como se a gente tirasse aqui
a nossa, a nossa imagem, como se a gente olhasse num espelho e fizesse uma autoanálise nossa, né? Aqueles pontos que a gente tanto critica no outro, nós temos que fazer isso em relação aos nossos comportamentos também, às nossas emoções, né? As nossas qualidades, os nossos limites, as nossas fragilidades, os nossos defeitos, né? Então, tudo aquilo que a gente pode melhorar. Tem coisas, como eu falei, que são traços que a pessoa ela vai passar a vida toda e ela não vai mudar aquele comportamento, né? Aquilo ali já é dela, ela vai melhorando, né? Mas muita coisa, aliás, a maioria, a gente consegue melhorar. Isso só vai acontecer com o tempo, né? Aqui a maioria de vocês estão começando agora, né? Vivência de trabalho, estão começando agora a entrar mais na questão aí de, né? Nós temos ainda muitos aqui com 14 anos, 15 anos, então vocês não atingiram ainda a idade adulta. E conforme a gente vai, né, amadurecendo, vai completando aí cada aninho de vida, a gente vai adquirindo novas experiências e essa maturidade ela só vem com o tempo, né? E isso, a maturidade ela nos dá essa visão daquilo que a gente pode melhorar, né? Aquilo, às vezes, um comportamento que eu tenho, que às vezes é prejudicial dentro de uma equipe, é prejudicial, às vezes, no trabalho, que eu tenho que reconhecer como um ponto fraco, como um ponto a ser melhorado, e ir trabalhando isso continuamente, né? E isso não é fácil de fazer, a gente tem que estar se policiando constantemente, revendo as nossas atitudes, né? Será que eu agi certo? Será que eu falei de forma correta com aquela pessoa, né? Será que eu magoei o outro? Ter a capacidade de pedir desculpa, de reconhecer os erros, isso exige muita maturidade, né? E só vem com o tempo. E a heteropercepção é aquela imagem que nós temos do grupo, né? Tanto de cada pessoa que faz parte ali de um grupo, né? Um grupo de escola, um grupo de trabalho, um grupo familiar, e da nossa própria presença dentro desse grupo, da nossa participação nesse grupo. Então, é muito importante a gente sempre fazer essa avaliação. Então, ver, né, como que é a nossa convivência, ter conhecimento aí dos nossos pontos fracos, né, daquilo que a gente pode melhorar, se a gente às vezes não é aquela pessoa muito passiva, muito controladora, muito autoritária. Pensem nos colegas, né? É muito comum as pessoas descreverem os colegas, nossa, aquela pessoa lá é insuportável, aquela pessoa é arrogante, nossa, aquela pessoa é muito gente boa, né? Nossa, está sempre alegre, extrovertida. Então, da mesma forma que a gente nomeia outras pessoas, e como será que as pessoas nos enxergam? Então, a gente tem que pensar um pouquinho, analisar os nossos defeitos. Não é fácil aceitar, às vezes, um feedback negativo, né? Quando alguém fala de algum ponto que a gente precisa melhorar, mas sempre que alguém apontar alguma coisa que você precise melhorar, ao invés de você ficar bravo, repense as suas atitudes, né? Será que realmente eu não agi assim? Né? Será que eu agi da forma correta? Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades para rever os nossos conceitos, o nosso comportamento. Então, a auto e a heteropercepção, ela envolve isso, gente, né? Como você vê o outro, qual que é a percepção que você tem de si mesmo, então, como que você se enxerga, como que você se avalia, né? Você tem conversado com você mesmo, você tem revisto algumas atitudes suas, né, gente? Principalmente quando se você se envolver em algum conflito, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes num grupo aí, né, de escola, às vezes vai participar, fazer um trabalho em grupo ali, a gente acaba, às vezes, com perdão da palavra, no inferno, às vezes um trabalho do grupo escolar, que era uma coisa simples, acaba uma discussão, o pessoal brigando, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, um não aceita a opinião do outro. Então, às vezes, a gente tem que repensar também o nosso comportamento, né? Não só criticar o outro, mas fazer essa autoavaliação. Então, a percepção de nós mesmos, ela é muito importante para a nossa evolução, né, como profissional, como ser humano, né, e ela vai fazer com que a gente entenda essas diferenças aí, entenda mais o outro, né, entenda o nosso colega. Então, tudo isso é importante quando a gente vai para um ambiente maior, né, quando a gente é inserido aí dentro de uma equipe ou dentro de um grupo de trabalho, né, como que a gente vai se comportar dentro desse grupo. E nós temos 4 temperamentos principais, gente, que classificam aí os indivíduos. Então, eles são divididos em temperamento colérico, sanguíneo, fleumático e o melancólico. Então,
Cada um de nós tem alguma dessas características. E aí aqui tenho certeza que vocês vão se identificar e até se vocês, depois no final vou deixar um testezinho para vocês fazerem, para ver qual deles vocês se enquadram. Então, o colérico são aquelas pessoas aqui, ó. Então, nesse primeiro quadrante que ele traz aqui a definição do termo, né? Então, o primeiro aqui, ó, são aquelas pessoas que têm um perfil mais para serem o quê? Produtores, construtores, líderes. E aqui dentro eu tenho os defeitos. Então, aquelas pessoas mais sarcásticas, impacientes, né? Prepotentes, vaidosas, né? Insensíveis. E aqui fora eu tenho as qualidades. Então, são aquelas pessoas enérgicas, independentes, otimistas, eficientes, né, que tem perfil de liderança. Então, para cada um deles, eu tenho quais são as áreas que essas pessoas elas mais se dão bem, né, que elas vão, de repente, mais se identificar e seguir uma carreira ali profissional. Eu tenho os defeitos, né, desse tipo de temperamento, e eu tenho as qualidades aqui fora do círculo, tá? Então, para cada uma delas, eu vou ter, né, o melancólico, são aquelas pessoas que têm um perfil mais para artista, músico, inventores, né? Mas alguns defeitos, egoísta, né, pessimista, confuso, às vezes aquelas pessoas antissociais, né, que têm dificuldade de convivência em grupo. Mas, por outro lado, são habilidosas, são minuciosas, são sensíveis, perfeccionistas. Então, para cada um desses temperamentos, eu tenho defeitos e tenho qualidades. E tenho as áreas aqui de atuação onde essas pessoas elas vão se dar melhor, né, como profissionais. Aqui na sequência tem um videozinho que ele vai explicar um pouquinho melhor essa questão aí com exemplos dos temperamentos. Vou rodar aqui. Você sabia que cada ser humano possui um temperamento? Os temperamentos são conjuntos de inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica dos seres humanos. Há 4 tipos de temperamentos: o temperamento sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Essa divisão surgiu por volta de 400 anos antes de Cristo, embasado por Hipócrates, considerados por muitos o pai da medicina. Hipócrates também era um grande filósofo grego. Desde então, esse assunto se tornou objeto de estudos por diversos psicólogos, neurocientistas e até filósofos. Não é tão fácil acharmos uma definição para toda a complexidade que habita em nós. Ao analisarmos os temperamentos que mais condiz com nossas características, tendências emocionais, humor e também personalidade, nós conseguimos compreender muitas coisas ao nosso respeito. Quando começamos a ter um esclarecimento sobre nós, mudamos diretamente o modo como nos relacionamos com o próximo e lidamos com a nossa vida. O temperamento é um dos aspectos da personalidade que aponta algumas individualidades do nosso comportamento. O nosso temperamento nos ajuda a somar um conjunto de determinadas tendências e também auxilia na forma de vermos o mundo, termos alguns interesses particulares, algumas habilidades também que são mais evidentes. Alguns autores acreditam que o temperamento humano é possível ser observado ainda nos primeiros anos de vida, pois tem uma grande influência genética. O primeiro temperamento é o sanguíneo. Os sanguíneos são extrovertidos e sensíveis. Os sanguíneos são indivíduos que não passam despercebidos em local algum, pois são espontâneos e gostam muito de interagir. Além disso, eles gostam de fazer gestos largos e falam muito bem em público. Os pontos fortes do temperamento sanguíneo é que eles são comunicativos, resilientes, muito adaptáveis e bem entusiastas. Os pontos que precisam ser trabalhados no temperamento sanguíneo é a impulsividade, a falta de atenção, a superficialidade e o exagero. O temperamento fleumático. Este temperamento, as pessoas que são deste temperamento costumam ser sonhadoras, são pessoas pacíficas, dóceis. Os fleumáticos gostam muito de rotinas, dia após dia fazendo a mesma coisa. O silêncio também eles gostam bastante e dificilmente perdem o controle, pois costumam avaliar tudo antes de reagir. São pessoas pacientes, observadoras, disciplinadas, preferem não manifestar suas opiniões em público e não costumam reagir bem quando são criticados. São pessoas equilibradas e muito confiáveis. Sabe aquele seu amigo que você pode contar os melhores segredos que ele não fala para ninguém? Quem sabe ele não pode ser um fleumático. Os pontos que precisam ser trabalhados são muito lentos e têm uma certa resistência a mudanças e muito indecisos também. O próximo temperamento é o colérico. Este temperamento é bem explosivo, ambicioso e dominador. Os indivíduos deste temperamento possuem uma grande capacidade de planejarem e também muita energia. E muitas vezes podem ser até impulsivos.
Os pontos fortes são determinados, têm uma habilidade de liderança muito grande e são muito práticos na sua vida pessoal. Pontos que eles precisam trabalhar. Geralmente, as pessoas de temperamento colérico têm tendências a serem mais egocêntricos, serem intolerantes e impacientes. E por último, o melancólico. As pessoas que têm um temperamento melancólico são mais tímidos, são mais artísticos, são pessoas que gostam de instrumentos, gostam de artes, gostam de ler livros, obras de literatura e são mais solitários. Os melancólicos, eles têm uma sensibilidade muito aflorada, são pessoas profundas, bem detalhistas e introvertidas e têm muita dificuldade de expor os seus sentimentos. Também são pessoas fiéis, são bem desconfiadas e escolhem profissões em que eles possam atuar sozinhos sem dependerem de ninguém. Os pontos mais fortes do melancólico é que eles são leais, são dedicados e têm muita sensibilidade. Os pontos que precisam ser trabalhados é que podem ser egoístas, pessimistas e muito inflexíveis. Embora cada um de nós tenha um temperamento, não significa que ele não pode ser melhorado e aprimorado em seus pontos fracos. São apenas tendências humanas que podem ser ajustadas durante a vida. Você se identificou com algum destes temperamentos? Ainda tem dúvidas? Faça o quiz que deixamos aqui embaixo na descrição. E lembre-se, conhecer a si mesmo é o caminho de toda a sabedoria. Então, ali mais uma explicaçãozinha para complementar o que eu falei com vocês, né, gente? Então, realmente, cada um de nós vai ter um temperamento aí mais dominante, digamos assim, mais fácil de ser enxergado, onde predomina ali, né, a maior parte do nosso comportamento, mas a gente sempre pode melhorar. Então, o primeiro passo é a gente conseguir fazer essa análise, fazer uma autoavaliação, ver qual é o nosso estilo de comportamento e ver o que a gente precisa melhorar, né? Ver quais são os nossos pontos fracos, né? O que eu posso fazer para melhorar, né? Realmente se policiar em cada atitude, em cada fala, né? No seu comportamento, no seu ambiente, na família. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas turmas também, às vezes a gente se preocupa muito com o nosso ambiente de trabalho, às vezes nós somos muito agradáveis, muito educados no nosso ambiente, ou às vezes com pessoas estranhas, e na nossa família, aquelas pessoas que mais cuidam às vezes de vocês, as pessoas que mais amam, principalmente pai e mãe, principalmente adolescente, né? Ele costuma tratar às vezes muito mal o pai e mãe, né, das respostas muito ríspidas. Então, quando a gente fala em temperamento, em comportamento, em convivência, pensem muito também como que está a convivência de vocês familiar, como que vocês andam tratando, né, as pessoas ali que mais querem o bem de vocês, que são o porto seguro, né, de cada um de nós, né? A gente tem amigos, colegas de trabalho. Essas pessoas geralmente elas estão de passagem pela nossa vida, pai, mãe, né, família, mesmo que né, é a nossa base ali, a nossa estrutura, sempre vai estar presente, né? Então, eu sempre peço para o pessoal, quando eu falo aí né, de comportamento, de temperamento, de convivência, sempre pensem muito na família também, não só no ambiente de trabalho. Então, a nossa atividade de hoje vai ser vocês descobrirem qual que é o temperamento de vocês. Então, aqui tem um linkzinho, eu já coloco também no grupo. Vai ter um link para vocês realizarem um teste, ele tem bastante questõezinhas, tem que ler com calma cada uma. Ele vai trazer uma afirmação, você vai ver se você concorda ou não com aquela afirmação. Por exemplo, ele vai falar, você é uma pessoa que, sei lá, não tem paciência de ouvir o próximo. Você vai dizer se isso é verdadeiro ou falso em relação ao seu comportamento. Então, vocês têm que ler com muita atenção, gente, não façam correndo. Leiam atentamente cada pergunta. Se vocês tiverem dúvidas sobre o significado, por exemplo, sei lá, você é uma pessoa cética. Eu não sei o que é cético. Procure o significado da palavra, né, para vocês responderem de forma correta. Então, realizem o teste. Qual que vai ser a atividade de vocês? Vocês vão colocar para mim qual foi o resultado do teste de vocês. Então, no final do teste, ele vai trazer lá o seu comportamento predominante, vai ser o que você tiver maior pontuação.
tá? Pode ser, gente, que dê empate. Eu posso ter um pouquinho das características de cada comportamento, né? Tem horas que eu posso ser egoísta, tem hora que eu posso ser extremamente sensível, tem hora que eu posso ser uma pessoa reservada, mas eu também convivo bem em grupo. Então, pode ser que você empate ali, né? Às vezes até 2 ou até 3 temperamentos deu empate. Então, vocês vão colocar qual que foi o resultado de vocês. Se vocês concordaram com esse resultado, o meu deu que eu sou colérico, mas eu não concordo com isso, eu não sou assim, eu me dou bem, né? Vocês vão justificar o porquê que vocês não concordam. E, né, se você realmente se vê assim, e quais pontos você acha que você precisa melhorar, né, para conviver melhor, tanto em família, como no, né, o ambiente escolar, o ambiente de trabalho, agora que muitos estão começando, né, agora no mês de setembro, outubro, aí nós tivemos muitos, né, começando, iniciando agora no mercado de trabalho. Então, eu queria que vocês fizessem uma autoanálise, tá? Então, essa é a atividade de hoje. Vocês vão mandar no meu e-mail que está aqui, tá? marineadelmanhó@gmail.com. Então, essa é a nossa atividade para hoje, para garantir a presença de vocês na aula de hoje. Então, pessoal, por hoje é isso. Nos vemos na próxima semana, tá? Fiquem com Deus. Até semana que vem.